Querida, bom dia, meu povo, bom dia para você, a paz de Cristo. Para você que está aqui comigo no ao vivo, no Instagram e para você que está vendo também no YouTube agora, que Jesus te abençoe, sejam todos muito bem-vindos. Gente, bora, começamos, segunda-feira. Eita Deus, mais uma semana poderosa. Vamos que vamos, minha gente. Já começa a compartilhar essa live. Vamos conversar um pouco mais sobre um grande assunto que é de extrema importância, que é a adoração ao dinheiro, a honra ao Senhor, né? Me diga hoje a quem você vai servir, se é a Deus ou a Mamon. A gente já falou de Mamon na última live e a gente vai dar continuidade falando sobre finanças, né? A nossa vida financeira também deve adorar a Deus, deve honrar a Deus. Então sejam todos bem-vindos. Jaque está aí já comigo, Jaque. Bem-vindo, Jaque. Lucineia. Eita Deus. Márcia, Deus abençoe. Ana querida. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam todas muito bem-vindas. Estamos falando sobre uma questão de honra, né? O valor do dinheiro na adoração. Então a gente está falando desse livro aqui, ó, que é um livro do pastor Luciano Subirá, e nós estamos aí trazendo esse assunto, né? Vamos fazer ressignificar, né, esse assunto de dinheiro, né? A gente sempre ouve muito falar em dízimo. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre isso com vocês, né? Trazer a luz da palavra e a luz desse entendimento desse grande homem de Deus, né, que tem ensinado com muita propriedade, e eu tenho aprendido muito, né? Tem sido um divisor de água para mim, porque quando a gente vem para o Evangelho, né, tanta coisa que a gente tem que aprender no simulado, né? O discipulado, né? O discipulado da gente são vários assuntos, né, que a gente vai aprendendo, porque a gente é bebezinho ali na fé, então tem muita coisa para aprender. E uma das coisas que deve ser ensinada e deve ser compreendida no nosso meio é a nossa questão das finanças, né? Porque as finanças, ela adora ao Senhor também. A honra a Deus em todas as coisas, inclusive no dinheiro também. Porque o dinheiro é um assunto altamente espiritual. E quem é o provedor? Quem é aquele que dá a condição para nós? É Deus, né? Mas, Thalita, Deus precisa do dinheiro? Não, a gente vai conversar sobre isso. Mas Ele quer ver a honra que está no teu coração. Porque o nosso coração acaba sendo disputado, né, por outro Deus, que é chamado de Mamon, que é o Deus da riqueza. Então, Deus quer prosperar sim, Deus quer abençoar, mas Ele quer tratar o nosso coração em relação à honra, em relação a generosidade, em relação ao desprendimento, né, das coisas materiais, tá? Porque isso acaba nos trazendo muito prejuízo, né, emocional, prejuízo espiritual. Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto hoje. Bom dia, Ana querida. Júlia Ribeiro, Deus abençoe, Ada. Vamos orar para a gente começar? Vamos? Já compartilha essa live se você puder, tá bom? No mínimo aí 3 pessoas, manda aí pelo seu aviãozinho. E se você tá no YouTube, compartilha também. Ó, faz um comentário, né? Dá um like para que a gente possa aí enganjar nesse sistema também, tá bom? Pai querido, no nome de Jesus, eu quero orar a Ti nesse momento. Já te agradecer, Senhor, por essa manhã tão preciosa, onde nós estamos reunidos. Quando Tua palavra nos ensina, onde houver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, Senhor, já estamos aqui numa quantidade, Senhor, de mais do que 3. E eu agradeço ao Senhor por essas pessoas que já estão aqui comigo, Senhor. Senhor, que elas possam crescer muito, Senhor. Que haja um destravar, Senhor, nessa área, Senhor, porque é tão, Senhor, falada na Tua palavra. E muitos de nós, Senhor, não entendemos, Senhor. Mas eu quero que hoje o Senhor venha trazer, Senhor, toda a revelação, todo discernimento, toda a iluminação, Senhor, que nós precisamos ter em relação a esse assunto, Senhor. Em nome de Jesus, porque nós vamos romper, nós vamos vencer, Senhor, nessa área também. Em nome de Jesus, Pai, já te agradeço. Guarda a casa de cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus.
Amém. Amém. Então vamos lá. Estão me ouvindo bem, gente? Estão me ouvindo aí bem? Dá um sinal aí, tá tudo certinho. A paz. Amém. Então, existem diferentes níveis de contribuição. Quando a Bíblia fala sobre dinheiro, né? Existem vários níveis de contribuição na Bíblia. E eu quero falar algo para vocês aqui muito importante, que a gente só aprende com o tempo, né? Mas quando você entende esses princípios, que são leis bíblicas, tá? Leis bíblicas para você vencer nessa área. A nossa contribuição, ela é algo tão espiritual. Desculpa aqui. Amém, Ana. Então vamos lá. A nossa contribuição é algo tão espiritual quanto as nossas orações. Gente, é tão espiritual quanto as nossas orações. Não há como separarmos esses dois assuntos em natural e espiritual. Quando o anjo do Senhor apareceu ao centurião Cornélio, isso está lá em Atos 10:4, ele fez a seguinte afirmação: as tuas orações, olha só, Cornélio estava orando a Deus, pedindo ao Senhor uma resposta. E ele falou assim para ele, ó: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha como que as duas coisas estão no mesmo nível. Thalita, para você ver como que isso prende o nosso coração. E a gente precisa vencer, entender isso aqui. Quando você entender isso aqui, você vai romper em muitas áreas espirituais, inclusive da sua vida. Então ele fala assim: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. Então Deus, ele olha você e olha o teu coração se você é uma pessoa desprendida. Entendeu? Olha que interessante. Vamos lá. Note que o anjo enviado por Deus disse que tanto as orações como as esmolas praticadas por Cornélio subiria igualmente perante Deus. Isso nos leva a entender e afirmar que, assim como a oração, a contribuição também é um ato espiritual. Então, quando eu contribuo, agora, é muito importante quando a gente contribui com entendimento e com adoração. E a gente vai ver aqui ao longo da conversa que a gente vai ter aqui agora, que Deus, ele recebe com muito mais, vamos botar assim, com um cheiro suave, né? Quando a gente dá com entendimento e quando a gente dá com honra. Porque Deus é digno de toda honra e de todo o louvor. Então, quando a gente fala toda honra, é tudo. Dinheiro também é uma questão de honra. Então, vamos lá, ó. Além disso, percebemos no texto acima o uso da expressão para a memória. Ou seja, ele falou assim: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então, ele usou esse termo, né? O que indica que as ofertas são um memorial. Quando estamos contribuindo em algum nível. Olha que interessante. Isso não fica esquecido diante de Deus. Então, tudo que a gente está fazendo... Então, por exemplo, essas ações que estão acontecendo agora, né, humanitária, né, que a gente tem feito, por exemplo, para Rio Grande do Sul e para as regiões que vão sendo afetadas, né, é um meio também de Deus trabalhar no nosso coração. Entendeu? Você vê quantas pessoas, né, quem acompanhou meus stories aí ontem, eu fui lá na minha igreja, a gente estava lá fazendo a separação das coisas, das doações. Gente, quanta coisa, toneladas e toneladas de mantimentos, de água, de tudo chegando, porque o coração do povo se desprendeu. Então isso é adoração, né? Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Senhor, quando foi que... Está no texto, né? Quando foi que o Senhor teve fome, o Senhor teve sede e a gente não deu de beber, não deu de comer?
quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos. Então, às vezes, Deus vem em forma de quê? Os anjos estão em forma de quê? Dessas situações. De pessoas que às vezes batem na nossa porta. Porque já pensou se o anjo do Senhor batesse na tua porta para pedir para comer? O que ia acontecer? Você rapidamente ia fazer o quê? Não, entra aqui, senta aqui. Vamos. Então ele vem em forma de quê? Dessas necessidades. Olha que incrível, né? Então, vai se ligando aí. E aí, isso não fica esquecido diante de Deus. É como um lembrete de que Ele tem um compromisso conosco. As Escrituras Sagradas usam com frequência esta afirmação para manter acesa a expectativa do nosso coração de que a recompensa é certa. Então, a recompensa, ela é certa. Observe esta afirmação, que está aqui em Hebreus também, que eu vou falar para vocês. Ó. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois ainda servis ao santo. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Tudo que você faz, a partir de agora, principalmente com esse entendimento, lembre-se o seguinte, nada do que você faz vai ficar esquecido, que você serve a outra pessoa. Sempre serviu no reino, você está servindo, eu estou aqui servindo a vocês, né? Com o meu conhecimento, com o meu entendimento, com aquilo que Deus tem feito na minha vida, transbordando, né? Como tem aqui também irmãs, aqui a irmã Keila também que transborda. Nada disso fica esquecido no reino do céu. Isso vai vir de alguma forma, né? Na vida da nossa vida, na vida dos nossos filhos. Porque Deus é um Deus que abençoa não só você, mas toda a sua geração. Então vamos lá, vamos continuar. As esmolas mencionadas pelos anjos que falou com Cornélio fazem parte de apenas um dos níveis de contribuição. Porque eu vou falar aqui sobre 3 níveis de contribuição, que a Bíblia enfatiza, tá? Então, a esmola, ela faz parte de um dos níveis de contribuição, pois a Bíblia menciona outros 2 níveis, que é os 2 que são dízimos e ofertas. Então, a Bíblia fala de dízimo, oferta e esmola. Eu vou explicar cada um desses para vocês. Em Malaquias 3:8, traz assim, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Assim como no caso das esmolas, os dízimos e as ofertas são apresentados a nós como coisas que também produzem um memorial perante o Senhor. O contexto de Malaquias 3 nos mostra isto. Então, eu vou explicar sobre Malaquias 3, depois vou falar sobre outros textos, tá? Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que serve. Malaquias 3,16. Quando contribuímos, presta atenção aqui, em qualquer um desses 3 níveis que eu citei, né? Dízimo, oferta e esmola, estamos levantando um memorial diante de Deus. Fica tudo registrado. Com esta linguagem figurada, a Bíblia está declarando que o Senhor se lembrará de nós para nos abençoar. A contribuição é um ato espiritual seguido de bênçãos. Então Deus não jamais vai esquecer de tudo que a gente fez. E quando você fizer isso, então, agora, mais ainda com esse entendimento que existe um memorial que está sendo escrito, né? Você, quando contribuir, lembre-se disso. Você está honrando a Deus e tudo isso está sendo registrado. Cada um desses níveis de contribuição reflete não somente na nossa consciência de mordomia, mas também em nossa gratidão a Deus pelo que Ele fez, porque Ele tem feito em nossas vidas. Contribuir no reino de Deus não é uma opção para o cristão. É sim uma responsabilidade, um dever a ser cumprido. É óbvio, no entanto, que devemos fazê-lo com amor e alegria, embora esta deva ser a nossa atitude. Isto não muda o fato de que é um dever, tá? Então, quando é um dever,
é um dever. Eu não tenho que negociar isso, né? Eu não estou sentindo de contribuir. É um dever. Então eu tenho que começar a trabalhar isso na minha memória, no meu entendimento, né? É como no caso, por exemplo, do marido e sua mulher. A Bíblia ordena que o homem ame a sua mulher. Ele fala, marido, ame a sua mulher. Por quê? Porque a mulher, geralmente, ela já nasceu, né, com esses sentimentos de amor, por causa da maternidade. Então, a mulher ela tem muita facilidade de amar, né, ao homem, uma criança, as coisas. Ela tem essa facilidade porque já está dentro da natureza dela. Ela pode ficar com raiva ali por algum momento, mas ela já tem isso como um DNA dela por conta da maternidade, que Deus colocou isso nela. Agora, o homem não. O homem, quando você lê esse texto, Deus fala assim para ele, Jesus fala assim, Pedro, né? Homem, ame a sua mulher. Ou seja, é uma ação. Por quê? Porque o homem já tem essa dificuldade. Então, ele tem que se esforçar. A mesma coisa, ele está falando aqui, é como no caso do marido e sua mulher. A Bíblia ordena que o homem ame a sua esposa. E isto é um sentimento que acompanha uma atitude. Então, o que é o amor o homem tem que fazer? Ele tem que amar através de uma ação, né? Ele tem que fazer, ele não é só falar, ele tem que demonstrar isso em ações para com ela. A mesma coisa está no patamar do dinheiro. É através da ação que a gente diz que honra. Então, vamos lá. Isto é um sentimento que acompanha uma atitude. Contudo, não deixa de ser um mandamento bíblico. E, consequentemente, um dever a ser cumprido. Cada um desses 3 níveis de contribuição, dízimo, oferta e esmola, tem tanto um destinatário como um propósito, bem distinto. Então, quero mostrar aqui para você. Tanto a oferta quanto o dízimo e a esmola tem um destinatário e tem uma distinção, tá? Um destino para cada um deles. É preciso saber separá-los e tratar cada um segundo seus princípios. Então, vou falar aqui para você. Por exemplo, o dízimo. O dízimo, ele é destinado à igreja local. Ele é destinado à igreja local. Vamos entender um pouco mais sobre o dízimo. O primeiro nível de contribuição encontrado na Bíblia é o dízimo, 10ª parte da nossa renda consagrada ao Senhor. Este nível aparece na Bíblia como uma prática dos patriarcas. Até mesmo antes de ser instituído como lei em Israel, Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Então, quando você vai lá em Gênesis 14, 20, você vai ver lá sobre esse ato, né, de Abraão. Então, assim, ele não deu porque já era uma lei. Não existia nem lei. Ele deu por honra. Entendeu? Então, e Jacó também fez voto de dar a Deus os dízimos de tudo que o Senhor lhe concedesse. Então, já existia no coração desse patriarca, né, o desejo de honrar Melquisedeque, que era uma pessoa, uma figura de um sacerdote na época de Abraão, com os seus 10% daquilo que ele colhia. E Deus honrou ele por isso, né? Então, olha bem, vamos lá. Portanto, os dízimos não nasceram, preste atenção, como uma ordenança, e sim como um ato espontâneo que depois foi instituído como lei. Vocês sabiam disso? O dízimo não nasceu como uma ordenança de Deus. Foi como um ato espontâneo de adoração, né, do patriarca, e depois foi instituído como lei por Moisés. Ok? A lei de Moisés ordenava a entrega dos dízimos, dos frutos da terra e também do gado. Naquela época não tinha dinheiro, né? Eram os frutos da terra. Então, lá em Levítico 27 está assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela.
no tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. O propósito dos dízimos era o sustento dos levitas que trabalhavam em tempo integral no serviço ao Senhor. Lembra que eu falei aqui semana passada sobre isso? Então vou aprofundar aqui agora com vocês. Lá em Números 16, diz assim: eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu disse-lhes: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. O que acontece? Haviam 12 tribos de Israel. E a tribo de Levi, que estava dentro dessas 12 tribos, né, foi separada para o serviço do Senhor. Deus falou assim, ó, vocês não vão ter terra, vocês não vão ter possessões, porque eu vou colocar vocês no templo para vocês servirem no templo e me adorarem e receberem as ofertas que virão de adoração, né? Todas as ofertas que vão vir das outras tribos de adoração, vocês vão ficar dentro do templo para poder cuidar do templo, zelar do templo e servir as pessoas que estão chegando. Vocês não vão ter trabalho, vocês não vão sair de dentro da casa do Senhor. Isso foi uma lei que Deus estabeleceu através de Moisés. Vocês não vão sair de dentro da casa do Senhor, né, para ir trabalhar no campo, porque senão a casa vai ficar desarrumada. Não vai ter quem vai receber as pessoas, quem vai cuidar dos utensílios. Então vocês, tribo de Levi, vão ficar aqui adorando, né, através do serviço, dos cultos que vão ter aqui. Entendeu? Vocês vão ficar aqui. Mas para isso eu estou ordenando que as 11 tribos tragam os dízimos para manter vocês, levitas, vocês, sacerdotes, vocês, profetas, vocês, pregadores da palavra. Meu óculos caiu. Vocês, pregadores da palavra. Deus está usando você, vai enviar o sustento para vocês aqui, para vocês ficarem integralmente dentro da casa servindo. Presta atenção. Então não é errado quando a igreja entende esse propósito e mantém ali um líder para ele ficar ali 24 horas, ou ele ficar ali um bom tempo, né, servindo a igreja do Senhor, para você que está indo lá levar o dízimo, né? Então você vê que tem igrejas, tem denominações que tem lá um pastor 24 horas. Aí algumas denominações, o que fazem? Não entende esse propósito e o pastor, ele precisa trabalhar, ele precisa sustentar a casa dele. Então por isso que muitas denominações, né, o pastor tem que sair para trabalhar, para ganhar o seu dinheiro, para sustentar a casa. Por quê? Porque a igreja, né, não contribui o suficiente para manter ele ali. Mas já tem outras denominações que já entenderam isso e mantém o pastor integral ali e cumpre com as obrigações dele, da família dele. E aquela família pode ter tempo integral para se dedicar à igreja. Então, tem muitas coisas que a gente precisa reparar, né? Então, olha bem, haviam 12 tribos, mas Deus falou, a tribo de Levi vai ser separada para o serviço ao Senhor. Como não tinha herança na terra e não podiam dedicar-se ao trabalho secular devido ao seu ministério, os levitas viviam dos dízimos das ofertas. Viviam dos dízimos das outras 11 tribos, melhor, dos dízimos das outras 11 tribos. É interessante notar que os levitas também dizimavam. Preste atenção aqui. O que nos ensina que até mesmo os ministros que servem tempo integral também devem fazê-lo. Hoje, a maioria das igrejas investe a grande parte da entrada do dízimo em construções, aquisições e em outras formas de investimento igualmente importantes. Contudo, a necessidade de obreiros é enorme. As igrejas acabam ficando com uma falta de recurso para equipes de trabalho maiores.
equipe de trabalhos maiores. Todavia, a prioridade nos investimentos de uma igreja local deve ser a de suprir e bem os seus ministérios. Então, o que acontece aqui? Hoje, a maioria das igrejas investe grande parte da entrada dos seus dízimos em construções e aquisições. Não tem problema nenhum. Porém, ele fala, contudo, a necessidade de obreiros é enorme. E às vezes a gente não tem, por quê? Ai, pastor, eu não posso. Por quê? Porque essa pessoa precisa trabalhar, ela precisa reganhar o dinheiro dela. Ela precisa sair para poder manter a sua família. Entendeu? E aí a gente fica usando aquilo que dá. Ao passo que a igreja precisava investir na pessoa. Então já tem igrejas, claro, que já tem o seu corpo de obreiro, que ele investe ali para ele dar uma assistência. Por isso que a igreja cresce. Porque aquela pessoa vai estar ali integralmente trabalhando para a igreja. E o dízimo que você dá e que eu dou é para justamente manter essas pessoas ali. Para que essas pessoas ali possam servir outras pessoas. Então você vai estar contribuindo para a manutenção, para o desenvolvimento do reino. Por menor que seja o dinheiro que você dá. Você está fazendo girar um organismo ali dentro da igreja. Para ganhar almas, para servir pessoas que chegam enfermas. Né? Nós servimos há muito tempo dentro da nossa igreja. Né? Graças a Deus meu esposo trabalhava. Mas não poderia dar o 100% que ele poderia dar para a igreja. Né? No início, quando a gente assumiu, né? Meu esposo ainda trabalhava. Então ele chegava cansado do trabalho, tinha que vir correndo. Ou seja, muitas vezes não conseguia se dedicar totalmente a um preparo. Então fica assim, algo raso. Ao passo que tem igrejas, denominações que investe, põe o pastor ali integral, investe nele, na família dele, e ele tem condições de preparar um alimento, de preparar estudo, de servir as pessoas, de receber as pessoas o horário que for. Entende isso? Então, foi para isso que os dízimos e ofertas foi estabelecido. Um dos textos que melhor esclarece o propósito do dízimo é este. Roubará o homem a Deus? Presta atenção aqui. Está lá Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda, todos os dízimos à casa do tesouro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto. Gente, se tem um texto que Deus fala assim, me prova. Presta atenção aqui, hein? Pega essa chave. Se tem um texto que Deus fala assim, fazei prova de mim, é quando você traz o dízimo para a casa do Senhor. Mas, irmã Thalita, eu tenho levado o meu dízimo, mas eu não tenho visto, né? Esquece. Se você está servindo nessa igreja, você está se alimentando nessa igreja, o que você tem que prestar atenção é o seguinte, eu estou entregando meu dízimo ali. Eu estou fazendo a minha parte diante do memorial de Deus. Entendeu? Eu não tenho que estar ali, pastor, o que o senhor está fazendo? Quanto que entrou, que não sei o quê. Você tem direito, tá? Porque a igreja deve prestar conta para aqueles que estão sendo dizimistas. É um direito seu. Mas eu não preciso ficar ali em cima. Não vou dar esse mês porque o pastor fez isso, porque o pastor... Não tem a ver com o pastor. Tem a ver com a sua honra a Deus. O memorial que está sendo escrito. Porque existe um princípio para você dar e existe um princípio para a igreja, para o altar que recebe, cumprir. Agora, se a outra parte não está fazendo a parte dele, isso é um problema deles, que eles vão dar conta diante de Deus. Agora, se essa igreja, você tem recebido alimento dessa igreja, alimento espiritual, ela tem atendido, né, as suas necessidades, você está servindo ali, né, você está sentando naquele culto, você está usufruindo dos benefícios que aquela igreja tem, porque ela usa o som, né, usa o aparelho, usa o ar-condicionado, taraná, taraná. Então, nada mais do que justo você abençoar o dízimo ali, naquela igreja. Mas, Thalita, não estou vendo nada disso na minha igreja.
Meu pastor tá lá na prova, tendo que pedir ajuda constantemente. Não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso. E eu não tô vendo para onde tá dando dízimo. Começa a orar a Deus. Começa a orar a Deus. Nesse sentido. Para ver aonde você vai dar esse dízimo ou se você vai sair dessa igreja. Entendeu? Porque é o que está aqui no texto. Olha, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados. Porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo, não sereis estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui tem várias chaves aqui que eu vou liberar aqui para vocês. Primeiro, eu quero mostrar para vocês que Deus está fazendo aqui, através do profeta Malaquias, uma advertência, porque o povo parou de dizimar. E aí o que aconteceu na casa do Senhor? Os levitas, que foi separado para estar lá dentro, servindo. Então, quando é levitas, aqui era a tribo de Levi, compreendia os músicos, os profetas, compreendia os sacerdotes, compreendia todos que estavam ali como serviçais na obra de Deus, tá? Então, não é errado a gente servir, a gente abençoar os levitas, a gente abençoar o pregador, a gente abençoar o pastor e sua família. O ideal era que a igreja mantesse totalmente. Então tem ministérios, tá? Que hoje já mantém totalmente o pastor, a sua família, para que ele possa servir ali, gente, de todo o seu coração. Ele ter tempo para estudar, ele ter tempo para preparar uma mensagem, ele ter tempo para ter alimento para o povo. Aí, o que a gente está vendo nas igrejas aí, nas congregações e no modo geral? Pastores raso, alimentação rasa. Chega correndo do trabalho esbaforido, tribulado, né, para baixo e para cima, né? Às vezes tem que pegar esses BRT, ônibus cheio, tem tempo de estudar, uma luta, uma prova, necessidade em casa, e aí ele tem que ir lá, dar o quê para a igreja? Aquilo que ele veio meditando no meio do caminho, correndo. Aí você vê na hora que ele entrega ali, uma comida rasa. Gente, estou falando debaixo de muita autoridade aqui, de muita graça, muita humildade e autoridade. Porque eu e meu esposo fomos dirigentes. Nós fomos pastores de igreja e a gente sabe o que a gente está falando. E aí muitas pessoas estão construindo, muitas igrejas estão construindo um memorial. Diante de Deus. Vão dar conta diante de Deus do que estão fazendo. Entendeu? Então, vamos construir igreja? Vamos, mas também vamos abençoar os ministérios, os pastores, a igreja local, as pessoas que estão servindo. Entendeu? Vão dar conta diante de Deus. Eu tava ouvindo esses dias, né, com meu esposo, uma entrevista do pastor Silas, né, mais ou menos uns 3 anos atrás. Pastor Silas Malafaia. E ele estava falando algo, e a gente está vendo isso acontecer realmente nas igrejas dele. Ele falou assim, gente, eu não abro igreja com finalidade de dinheiro, tanto que eu abro igreja em várias comunidades, favelas, e eu estou padronizando, eu estou botando todas elas parecidas, eu estou botando telão de LED, eu estou colocando cadeiras individuais, e tem congregações, e eu não estou botando congregação, estou falando que elas são igrejas. Tem igrejas que a gente fica praticamente sustentando aquela igreja, que ela está lá dentro da comunidade, que ela não tem condições de sustentar. Por quê? Porque eu estou visando pessoas. Eu estou visando gente. E as outras igrejas que pode contribuir, né, que estão em outros locais melhores, sustentam essas menores. Eu falei, é isso que é reino de Deus.
E ele faz do mesmo jeito que todas as congregações que estão em campos pequenos, que estão dentro das favelas, dentro das comunidades, estão tendo o mesmo tratamento. Estão tendo telão de LED, estão tendo ar-condicionado, estão colocando cadeiras individuais. Usando o dízimo que está entrando no geral para abençoar também as menores. Porque ele falou, eu não estou visando, eu estou visando pessoas. Por isso que está crescendo. E vai crescer muito. Por quê? Porque constrói um memorial. Porque o dinheiro não tem a ver espécie, tem a ver com gente. Tem a ver com pessoas, abençoar pessoas. Então, quando você abençoa uma pessoa, quando você abençoa a minha vida, por exemplo, tem pessoas que ofertam na minha vida. Minha vida é um terreno fértil. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que estou diante de Deus, estou abençoando muitas vidas, estou trabalhando, estou investindo em conhecimento, liberando muitas coisas para vocês. Sou uma pessoa que oro, que jejum. Então eu sou uma terra fértil quando a pessoa oferta na minha vida. Eu oro pela vida dela e abençoo ela. Então quando você abençoa dentro do ministério fértil, presta atenção, a tua semente ela vai germinar para você. Agora, se esse lugar não é um terreno fértil, parou para pensar? Porque se é uma semente, então começa a pensar sobre isso. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nós dízimos nas ofertas. E aí vamos lá. Encontramos alguns princípios importantes nesse texto, os quais devem nos orientar quanto ao entendimento correto dos dízimos. Então, gente, na imersão que eu vou fazer no dia 15 de junho, eu vou fazer uma imersão sobre a área financeira. Eu estou trazendo pouca coisa aqui para vocês, já é muito. Na imersão, vou me aprofundar mais ainda. A gente vai falar sobre várias áreas dentro da finança. Vou falar o que é prosperidade do ímpio, prosperidade das trevas. Vou falar sobre legalidades que impedem você de prosperar, né? Maldições hereditárias, maldições provocadas, maldições recebidas. Os 4 gafanhotos que a Bíblia fala, tá? Os espíritos imundos que trabalham nessa área, que é o espírito de miséria, de avareza, de mulambo, tá? Como prosperar. E no final vou te trazer várias dicas de como você prosperar. Vou falar sobre o talento que você tem, que você pode usar para ser próspero, né? Vou trazer aí um planejamento simples que a minha filha vai estar fazendo, de 10 passos que você pode dar para você enganjar, né, no mundo digital. E vai estar sobrenatural essa imersão no dia 15 de junho. Faz logo a sua inscrição, porque são vagas limitadas, tá bom? Não deixe para a última hora. Quando você sair daqui, aqui na minha bio, é só você chamar aqui, mandar mensagem, ou manda para mim mesmo aqui no direct, que a gente manda para você e você faz a sua inscrição, tá? Já abri um grupo VIP no WhatsApp, conforme você for fazendo a inscrição, a gente vai colocando você nesse grupo VIP, porque lá eu vou estar mandando as informações, vou estar mandando todo o material antes da imersão para você preencher, tá? Que é um mapeamento espiritual na área de finanças completo para você fazer um raio-x da sua área financeira e vai estar incrível, tá? Então faz a sua inscrição. Dia 15 de junho. Mas, Thalita, eu não vou poder estar nesse dia. Como que funciona? Presta atenção. No dia 14, no dia 15 de junho, às 14 horas, a gente dá o início à imersão. Se você não puder entrar às 14 horas, você pode entrar às 15, às 16, porque vai até às 18. Deve até passar um pouquinho mais, tá? Essa imersão. Então, até às 18, no máximo às 19 horas, a gente vai estar aqui. Então, é um tempo bem longo, mas tem um intervalo, vai ter... tem testemunho, é bem dinâmico pra gente poder passar aqui o tempo, tá? E vai ser, assim, um conhecimento muito profundo. E durante esse período você pode entrar, você pode sair. Agora, se você não puder estar nesse dia e puder fazer a sua inscrição, faça. Porque depois, no dia seguinte, a gente coloca para a plataforma, que é uma plataforma digital de Kify, muito fácil de você acessar, onde essa imersão ela vai estar lá durante um ano.
Você vai poder rever, ver, né? Todo o material vai ter lá. Vou disponibilizar livros em PDFs para você sobre a área de finanças, tá? Eu vou ver se eu tenho esse livro aqui, Uma Questão de Honra também em PDF. Eu vou colocar lá. Então, assim, vai estar muito precioso, tá? Muito rico. Então, faz a sua matrícula, faz a sua inscrição a si mesmo e depois você assiste. No final, eu faço uma oração de guerra para destronar, para poder a gente desligar toda a herança espiritual nessa área. Vai estar gravado, então você entra depois. Porque indo para a plataforma, vai subir o preço, tá? Então, hoje está R$ 49,90, depois vai para R$ 97,90, tá bom? Então, garanta esse valor para você poder assistir essa imersão depois, tá? Então, vamos lá, continuando aqui. Encontramos alguns princípios importantes nesse texto, eu já vou estar terminando, os quais devem nos orientar quanto ao entendimento correto ao dízimo. Então, eu vou falar isso aqui e quarta-feira a gente dá continuidade nesse assunto aqui, tá bom? E aí a gente vai falar vamos terminar sobre o dízimo e vamos falar sobre as ofertas. Primeiramente, vemos que os dízimos pertencem a Deus. Esta parte da nossa renda é do Senhor e não entregá-la é roubo. Não fazemos nada mais do que o nosso dever quando a entregamos, tá? Conforme o texto, quando Malaquias adverte, né, que o povo pergunta, em quem nós estamos roubando? Por quê? Porque existia um mandamento que deveria levar tudo na casa do tesouro para que os levitas não ficassem sem a provisão. Então, o que aconteceu naquele tempo? Os levitas tiveram que abandonar o templo, tiveram que sair. E não tinha quem servisse na casa do Senhor. E aí o povo parou de ir para o templo, parou de cumprir seus compromissos. E Deus trouxe uma provação sobre eles. Para poder eles acordarem. Porque eles começaram cada um viver a sua vida, cada um construir a sua casa, cada um, né? E os levitas tiveram que sair do templo e começar a trabalhar. E qual foi o mandamento? Eles não iam ter possessões. Eles não iam ter posses, eles iam viver do dízimo. E eles iam dar dízimo dos dízimos. Então, assim, eles tiveram que sair. Então, Deus estava advertindo através do profeta Malaquias do juízo. Tá? Por quê? Porque eles estavam descumprindo um princípio que estava afetando outros, né? Então, primeiramente, vemos que o dízimo pertence a Deus. Esta parte da nossa renda é do Senhor e não entregá-la é roubo. Em segundo lugar, vemos que a entrega ou não dos dízimos determina a bênção ou a maldição. É o que está lá no texto. A entrega dos dízimos é um ato espiritual, de repercussão espiritual. Ao entregá-los, somos abençoados. Mas se os retivermos, o que a Bíblia claramente chama de roubo, seremos amaldiçoados. O profeta Ageu foi contemporâneo de Malaquias e também condenou a retenção do que pertencia a Deus. A sua geração não mais contribuía com os dízimos e as ofertas e foi amaldiçoada por causa disso. No entanto, quando descobriram que não havia lucro algum em roubarem a Deus, eles se arrependeram e voltaram a contribuir, o que permitiu que o templo fosse reconstruído. No dia em que eles lançaram os fundamentos do templo, Deus mudou a maldição em bênção, porque eles obedeceram. Está lá em Ageu 2,18, tá? Em terceiro lugar, encontramos o destinatário deste nível de contribuição. Para quem é o destino dessa contribuição, né? O destinatário. Ele deve ser entregue na casa do tesouro. Os dízimos têm um destino certo. No Antigo Testamento, eles eram levados ao templo para que houvesse mantimento para os levitas. E por que ao templo? Porque este é um princípio espiritual válido em todas as escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Tá bom? As escrituras ensinam que os que semeiam o espiritual devem colher o material. As pessoas devem entregar os seus dízimos nas igrejas em que recebem ministrações espirituais e participam da ceia do Senhor, como vemos no ocorrido entre o patriarca Abraão e o sacerdote Melquisedeque. Paulo também ensinou este princípio aos Gálatas, mas aquele que é ensinado na palavra, faça participante em todas as coisas,
boas aqueles que o ensinam. Ou seja, se você tem sido ensinado por alguém, se essa pessoa tem sido uma bênção na sua vida, se esse lugar tem sido uma bênção na sua vida, seja dizimista nesse lugar. E abençoa também vidas de pessoas, né? Que está sendo bênção na sua vida. O ministério... E aí depois, na próxima semana, eu quero aprofundar com vocês sobre o dízimo, né? No Novo Testamento, tá bom? E a gente vai entrar nas ofertas. Então, lembre-se disso. O dízimo é uma ordenança no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Jesus também traz um entendimento sobre isso e eu vou falar na quarta-feira, por causa do nosso tempo que já foi. Amém, gente? Então, se você entrou pela metade, depois volta para você poder ler, né? Ouvir o que eu falei sobre desde o início, que é uma questão de honra, né? Esse livro, Uma Questão de Honra, ele está abrindo o meu entendimento em várias situações da minha vida, né? Ao ofertar, ao honrar o Senhor com aquilo que a gente dá, né? E esse capítulo que a gente está lendo está falando sobre os diferentes níveis de contribuição. Então, estou falando sobre o dízimo. A quarta-feira a gente vai falar sobre a oferta. Depois a gente vai falar sobre a esmola. Então, cada área dessa, cada contribuição dessa, ela tem um destinatário. Então, vou só citar aqui para vocês, depois a gente vai aprofundar. O dízimo, o destinatário é a igreja local. A oferta é o reino de Deus, tá? E esmolas é aos necessitados. Então, vou explicar aí o reino de Deus. O reino de Deus compreende aquele lugar onde Deus vai te dar uma ordenança, a vida de uma pessoa, a vida de um sacerdote, a vida de um profeta, a um lugar que Deus está mandando você contribuir, tá? Então, uma oferta não necessariamente você precisa ofertar dentro da sua igreja somente. Você pode ofertar também em lugares que Deus colocar no seu coração, tá bom? Agora, o dízimo, sim, você deve trazer para o lugar onde você está onde você está se alimentando, né? Onde você está ali vivendo, né, em comunhão com as pessoas, tá bom? Vambora! Deus abençoe sua vida. Vambora que daqui a pouco estou indo para a faculdade e vocês também vão trabalhar. E que Jesus abençoe a vida de vocês, prospere. Gente, o entendimento sobre isso vai alavancar o seu entendimento. O seu coração muda quando você a partir de agora contribuir. Fez sentido para você essa palavra? Fala para mim aí. Destravou algumas coisas? Teve alguns insights no que eu fui falando aqui? Deus foi ministrando no seu coração? Fala pra mim aí. Deus abençoe Jaque, Genane Moreira, Líria Pontes. Eita, eu sou grata a Deus pela sua vida. Obrigada, Jaque. Tamo junto aí. Eu quero contribuir cada vez mais para Deus abençoar vocês, tá? Que eu puder trazer de entendimento, assim como Deus fez na minha vida, eu quero contribuir na vida de vocês. Marli, Deus abençoe. Vai ver no YouTube isso aí. Daqui a pouco eu tô colocando o link lá nos grupos. Termina lá de ver. Amém. Dá uma olhada e vai pedindo a Deus para você poder te esclarecer, tá? O seu entendimento sobre isso. Quarta-feira a gente dá início. A gente continua, né? O que a gente falou aqui. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo que passamos aqui, Pai. Tempo precioso de ensino, de aprendizado. Pai, eu peço agora que Senhor, toda dificuldade, toda barreira, todo sofisma, Senhor, que está nos nossos olhos, na nossa venda, Senhor, no nosso entendimento, cai por terra. Em nome de Jesus. E que possamos compreender, Senhor, esse princípio poderoso, onde destrava, Senhor, muitas bênçãos na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e abençoo agora a despesa. Eu oro e abençoo agora, Senhor, a dispensa de cada um dos seus filhos, Pai. Eu oro e abençoo agora o trabalho deles, Pai. O dinheiro de cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, prospere e abençoa, Pai. Que esse entendimento, Senhor, venha trazer luz para que eles possam prosperar, Senhor, muito mais na face da terra. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe!